abençoe. Aleluia! Boa noite, família Vida Nova. Glórias a Deus. Essa noite eu quero falar uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. O tema já está aqui, ó. Não deixe a chama se apagar. Amém? Glórias a Deus. Foi dito aqui, né, algumas coisas que tem muito a ver com a ministração, né? O pastor Assis falou aqui sobre qual é o melhor culto, né? E com certeza também o melhor culto é aquele que o altar está incendiado pela presença. Glórias a Deus. Essa noite eu quero falar sobre essa chama que não pode se apagar. Pastor, mas onde está essa chama? Nós vamos ler o texto bíblico já e fala sobre a chama viva do altar. Mas nessa noite eu quero falar sobre uma chama que precisa estar acesa todo o tempo dentro do nosso coração. O nosso coração, além de morada do Espírito Santo, precisa também ser um altar para o Espírito Santo. Amém? Precisa ser um lugar aonde é a fonte do poder de Deus em nós, precisa estar dentro do nosso coração. A palavra de Deus nos diz e nos ensina que nós devemos guardar o nosso coração sobre todas as coisas. Então você imagina que a melhor forma de guardar o teu coração é ele estando inflamado. Aquela sarça, quando estava ardente e não se consumia, você já parou para pensar que talvez quem passasse pelo lugar não poderia ir lá e arrancar a sarça do lugar? A gente muitas das vezes só se atenta em saber que ela pegava fogo e não se consumia. Mas a gente também esquece de ver a parte em que o fogo que estava sobre ela a protegia. Ninguém podia tocar naquela sarça. Então, quando nós falamos de guardar o nosso coração sobre todas as coisas, consequentemente é falar que o nosso coração precisa estar incendiado do mesmo fogo que aquela sarça estava. Amém? E nós sabemos que um coração protegido e um coração incendiado, ele fica muito mais seguro de ser setado pelos dardos inflamados do inimigo. Ele fica muito mais seguro de receber setas malignas que nos fazem desanimar. Muitas das vezes nós caminhamos com Deus, né? E se as coisas estão muito boas, nós nos esquecemos que a qualquer momento tudo pode mudar. A qualquer momento a nossa fé pode ser colocada à prova. A qualquer momento nós podemos, ou através de alguma atitude de um erro nosso, nos jogar, nos lançar num deserto, ou ser enviado por Deus a um deserto para sermos provados e aprovados. Amém? Então, eu queria começar te dizendo que toda busca que você decide fazer a Deus, ela nunca foi e nunca será em vão. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a tua fidelidade hoje, a tua decisão em ser fiel a Deus hoje, ela está criando um exército de Deus para te proteger na hora que você mais precisar. É por isso que o reino de Deus, ele é o maior investimento que nós devemos fazer. Eu estava brincando com o Douglas ali e falei, caramba, cheguei do trabalho cedo, mas cedo não, cheguei cedo, né? Aí tomei um banho, liguei o ar-condicionado, não está calor, mas liguei o ar-condicionado e o ventilador junto, porque, irmão, eu vim no metrô, irmão. Nossa. E o metrô, irmão, é danos morais, é tudo, irmão. O metrô essa hora, ninguém de ninguém lá dentro, irmão. Você se sente quase eu desço na 44, quase que eu entro ali todo dia que eu desço. Ó,
olha, fui assediado, me encoxaram, fizeram tudo. É um absurdo, mas deixa pra lá. Eu cheguei em casa, tomei um banho, liguei o ar-condicionado e falei, vou deitar aqui para dar uma descansada. Irmão, eu estava num sono assim, nossa, pensa num sono, um sono pesado que o celular despertou, parecia que eu tinha cochilado 5 minutos, porém muito profundo, né? Muito rápido foi. Eu estava brincando com Deus, eu falei assim, caramba, que sono que eu estava. Só que quando nós nos movemos por algo muito maior e quando dentro do nosso coração existe uma chama acesa, nós fazemos o que tem que ser feito. A criança fala assim, hoje eu não quero ir, hoje eu não vou. Hoje eu não estou conseguindo ir. E não vai. Mas quem sabe o que tem que ser feito, ele levanta e faz. O adulto, ele faz o que tem que ser feito. Então, ainda que você esteja vivendo um momento de calmaria, não relaxe. Fala para o teu irmão assim, não relaxe. Você está investindo, fala para ele. No momento certo, Deus vai enviar um exército para te defender. Não adianta Ele querer te mostrar um exército agora se você está bem. Mas eu também quero te dizer que se você está passando num tempo difícil na tua vida, eu peço a Deus nessa noite que Ele abra os teus olhos para que você enxergue que tem um exército numeroso de cavalos de fogo, de guerreiros de fogo, que na verdade já estão apostos ao teu favor, mas o medo quer te cegar e não deixar você enxergar o milagre de Deus, a proteção de Deus. Amém? Abra comigo sua Bíblia em Levíticos, capítulo 6, verso 12. O fogo que está sobre o arderá nele, não se... Mas aí tem um porém. Mas o sacerdote acenderá lenha nele, cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto. Sobre ele queimará a gordura das ofertas. Vai. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém? Então a primeira coisa que eu queria dizer é que nós não podemos confundir uma noite emocional com uma noite espiritual. Nós não podemos nos distrair com uma emoção causada por um momento de louvor, por uma palavra liberada, por um momento em que realmente a palavra penetra dentro do teu coração, ou aquele louvor realmente ele vem como uma granada para quebrantar o teu coração de uma vez por todas. Então o inimigo ele tem esse intuito, e ele é especialista em querer confundir os filhos de Deus, em querer confundir aqueles que se posicionam ou buscam se posicionar para receber algo de Deus, para receber o fogo de Deus, para estarem em conexão com um altar que incendeia, e fazer com que essas pessoas tratem a emoção como o ápice da presença de Deus. Mas nós precisamos entender que a unção que vem de Deus não tem como fingir. O fogo que vem de Deus sobre nós não tem como fingir. A presença de Deus ela é inigualável. Quem nunca sentiu de forma plena o que é presença de Deus, infelizmente está sujeito a ser enganado por qualquer outro fogo que não seja o fogo de Deus. Está sujeito, talvez de forma inconsciente, sem ter culpa, a ser enganado por uma emoção, pensando que é a melhor noite da sua vida na presença de Deus. Então, muito interessante, para você ver como que tem a ver, né? A conexão dos céus. Quando o pastor Assis trouxe essa questão aqui de qual é o melhor culto. E no final nós vamos falar sobre isso.
Então, existe uma ordem para que se mantenha aceso o fogo que está sobre o altar. Existe uma ordem para que se mantenha aceso o fogo que está dentro do nosso coração. Mas para isso é necessário fazer uma manutenção diária. Você já parou para pensar que nós estamos dispostos, uns muito, outros menos, né? Mas dispostos a fazermos a manutenção de tudo que é material, o que está na nossa casa. Já parou para pensar? Nem que você não tenha grana para fazer, nem que você não tenha dinheiro para fazer, nem que você não tenha tempo para fazer, mas você fala assim: eu preciso consertar isso no meu carro, eu preciso consertar isso na minha casa, eu preciso fazer essa manutenção aqui, eu preciso trocar o pneu não está bom, eu preciso fazer. Nós estamos atentos a fazer todo tipo de manutenção em todos os tipos de lugares, mas nem sempre estamos dispostos a fazer a manutenção da nossa alma, a manutenção do nosso espírito, a manutenção do nosso corpo. E essa manutenção, irmão, ela é uma das chaves principais para que a chama não se apague. Assim como nós precisamos fazer manutenções nas áreas da vida externa, assim também devemos fazer a manutenção na nossa vida espiritual. E existe uma lista nessa manutenção. E essa lista eu coloquei algumas coisas aqui que você, com certeza, no momento que eu estiver falando, o Espírito Santo vai trazer uma luz sobre você. O Espírito Santo vai trazer um alerta. E é essa peça que eu tenho que trocar. É essa peça que eu tenho que consertar. Amém? Vamos lá. Primeira peça da manutenção, uma vida de oração. Para que a chama do fogo de Deus não se apague, é necessário nós mantermos uma vida de oração. Pastor, mas eu não sei orar. É simples. Conversa como se fosse com o seu melhor amigo, porque na verdade não é como se fosse, ele é o teu melhor amigo. Você não precisa ter formalidades em mudar o tom da tua voz. Você não precisa botar uma gravata, um terno, você não precisa estar bem vestido, você não precisa ter dinheiro na sua conta para acessar, sabe, porque ele já é o Rei dos Reis, ele já é o Senhor dos Senhores, o governo está na mão dele, o poder total está na mão dele, ele foi aquele que tomou a chave do inferno, está nas suas mãos, e o melhor de tudo, ele decidiu ser o teu pai. Ele decidiu te chamar agora de amigo e não mais de servo, apenas de servo. Então é muito fácil você manter uma vida de oração. Pastor, mas eu não tenho tempo. Impossível, se você respira, tu tem tempo. Pastor, mas eu trabalho muito, eu estou sempre em pensamento. Você tem que ter tempo, irmão, senão você está morto. Não tem como. Eu brinquei aqui do metrô, né? Meu irmão, bota o louvor, meu irmão. Eu tenho que entrar no Espírito. Sou obrigado a entrar no Espírito dentro do metrô. Talvez você está dirigindo, é o melhor, nossa, que paz que é. Você liga o louvor, o cara te dá uma fechada, nada te aborrece, porque você está conectado com o poder de Deus. Você está se preocupando em abanar essa chama e não deixar ela se apagar. Você está preocupado em alimentar com as lenhas das tuas ações. Então, uma vida de oração é uma das principais peças dessa manutenção. Uma vida de adoração. Porque não basta só você orar. A oração a gente fala muito sobre algo intercessório, né? Ou você está orando por algo que você quer, ou para que Deus cure alguém, ou para que Deus abençoe alguém. Não é assim? Você vai fazer uma oração, ou você vai fazer uma oração para falar com Deus, tudo bem, você vai agradecer a Ele, mas aí já entra no âmbito da vida de adoração. É aquela hora que você separa do teu dia para você falar para Ele o quanto você o ama, o quanto você o deseja. É aquela hora que você separa do seu dia para falar: eu não consigo viver sem a Tua presença, eu não aceito sair desse momento que eu separei para nós dois aqui da mesma forma que eu entrei. Essa é uma vida de adoração. É adorar quando os teus olhos não conseguem ver. É adorar quando as coisas estão indo totalmente contrárias. É adorar quando você não vê saída. É adorar quando nada
você pode ficar chateado, você pode ficar triste, você pode até ficar decepcionado, mas nada pode apagar a chama do teu coração. Nada pode nos impedir de adorar o Senhor. Pastor, você sabe bem o que você está falando? Eu sei. E algumas pessoas sabem que eu sei do que eu estou falando. Porque em nenhum momento difícil da minha vida eu deixei de subir no altar, ou para pregar ou para adorar. Então eu sei pelo menos um pouquinho do que eu estou falando. E a maior chave que existe para você, uma das maiores chaves que você existe para alcançar o favor de Deus, é adorar quando você não enxerga motivo para adorar. Porque na verdade não é algo que nós precisamos enxergar, é algo que já aconteceu lá atrás, você só precisa ter um coração disposto a agradecer. Por algo que já foi feito, não é pelo que vai ser feito. Todos os dias, todos nós temos motivos para agradecer. Quando você acorda de manhã, que você vê o pinguinho de gente andando na tua direção, te chamando de mamãe, de papai, seu filho, sua filha, ou até mesmo aquele marido que você acorda antes dele, ele está roncando, ou até mesmo a sua esposa que você acorda antes dela e ela está roncando. Tudo isso é motivo para nós agradecermos. Mas como eu disse, uma vida pautada em emoção e não ao verdadeiro fogo que flui de Deus, ela vai nos fazer oscilar, porque as emoções, elas têm tendência em querer nos enganar, porque está ligada a uma parte do nosso coração, o campo das emoções, a nossa alma. E se nós confiarmos na nossa alma, nós estamos perdidos. Nós precisamos confiar no Espírito Santo que já habita em nós, amém? Nós somos morada dele. E é necessário que, pastor, então o que é que revela que o Espírito Santo mora em nós? Uma chama acesa dentro de você. Pastor, mas eu não estou sentindo vontade mais de nada. Eu não sinto vontade. Você está falando isso para mim, olhando para mim aqui na igreja? Você está enganado. Tem alguma coisa de chama dentro de você ainda, porque senão nem de casa você tinha saído. Irmão, ai de nós se não fosse essa chama dentro de nós. Não estou falando de intensidade, estou falando que existe um fogo dentro de você. E o responsável pelo cultivo desse fogo sou eu e você. Nessa manutenção que a palavra de Deus diz. Olha isso. Olha o que ele fala aqui. Mantenha aceso o fogo no altar. Ele não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará a lenha. Aí eu te pergunto, você fala, pastor, mas eu não sou sacerdote, não tenho nem família ainda, sou solteiro, tal. O teu corpo pertence a Deus, amém? A tua alma pertence a Deus, amém? Teu espírito pertence a Deus, amém? E quem que Deus colocou para administrar isso, para cuidar disso? Você. Então, pelo menos do teu corpo, você é o sacerdote. E você e eu, nós precisamos ter esse trabalho e esse cuidado de não deixar essa chama se apagar. Ou seja, todos os dias nós precisamos acrescentar lenha. Essa lenha são as nossas ações diárias, são as nossas escolhas, e tem a ver com essa lista que eu estou te falando agora. É uma vida de oração, é uma vida de adoração, é uma vida de renúncia. Você falar não quando está todo mundo olhando perante um pecado que vai todo mundo colocar em xeque se você é crente ou não, é fácil. Agora você falar não para o pecado quando não tem ninguém te olhando, quer dizer, ninguém não, né? Porque tem mais gente quando você acha que não tem do que quando você acha que tem. Porque as testemunhas espirituais são infinitas. Você está entendendo? É como se você se preocupasse em colocar a lenha, em cuidar de tudo quando tem alguém vendo, mas não se preocupasse em cuidar, em cultivar essa chama quando
quando não tem ninguém vendo. Só que nós não alimentamos essa chama para que o mundo veja em si, mas para que o mundo espiritual enxergue em nós a nossa identidade que nós temos em Deus. O inimigo, as trevas, eles precisam saber quem é você em Deus. Porque a palavra de Deus já diz que a nossa luta não é contra a carne. Então, se a nossa luta não é contra a carne, não é contra o meu vizinho que eu tenho que me preocupar. Ele pode ser usado, ele pode ser o cavalo do cão lá para querer tirar minha paz, pode até ser. Mas a gente precisa entender também que ele não pode nos tocar. Ele pode até nos afrontar. Ele pode até nos desafiar. Mas, na verdade, tudo isso é para nos distrair. Porque quando nós nos distraímos, nós nos esquecemos da posição que nós estamos e da posição que Deus nos chamou para estar, e saímos do campo de proteção de Deus e queremos comprar uma briga que não é nossa. Queremos entrar numa briga que, na verdade, nós não podemos ganhar. Certa vez, olha isso. Certa vez uma mulher, uma pastora, mulher de Deus, falou que ela foi expulsar um espírito maligno. Ela se sentiu afrontada numa situação, e ela foi e falou assim: quem você está pensando que você é para fazer isso comigo? Pode sair agora, tal. Só que ela esqueceu de uma coisinha, de falar em o nome de Jesus. Sabe o que aconteceu com essa mulher? Essa mulher começou a ficar doente, começou a passar mal, passou uns dias, ficou 2 semanas internada, ninguém conseguia saber o que ela tinha. E aí na segunda semana ela estava muito mal, recebeu uns irmãos lá no hospital para orar por ela. E na hora que estavam orando, uma irmã recebeu uma revelação sobre a vida dela, sobre algo, e falou: ó, você entrou em algum embate com o diabo e não declarou em nome de Jesus, algo desse tipo. O Espírito Santo trouxe a memória dela. Há 2 semanas atrás eu fiz isso. O Senhor manda você agora fazer uma oração de arrependimento e confessar que sem Ele você não é nada. E ela fez aquela oração, e aí no outro dia ela já teve uma melhora, uma evolução e tal. 3, 4 dias depois ela já estava em casa de alta. Por quê? Porque, irmãos, nós não podemos nada na força dos nossos braços. Não brinque com o diabo, porque ele não brinca de ser diabo. Não brinque com o inimigo das nossas almas, porque ele quer o tempo todo tragar, ele quer o tempo todo tirar a posição que nós temos de salvos, de mais que vencedores, de filhos, de escolhidos. Ele quer fazer com que o máximo de pessoas se percam, porque ele já é um perdido, para ele não tem mais jeito. Então é por isso que é necessário que as peças dessa manutenção, para que a chama do altar não se apague, seja também essa vida de renúncia. Uma outra peça, uma outra chave principal é uma vida de perdão. Talvez você não está tendo força ainda para olhar no olho da pessoa e falar: me perdoe. Mas você precisa já dentro do teu coração já começar a orar: Espírito Santo, me ajuda e me dê força, porque eu preciso fazer isso. Você já precisa dentro do teu coração já ter liberado essa pessoa. Você já precisa dentro do teu coração já ter feito uma oração intencional e falado: olha, Senhor, ela não está aqui, eu não consigo nem olhar para a cara dessa pessoa, mas eu perdoo ela em nome de Jesus. Por favor, limpa o meu coração, não quero sentir isso. Você precisa correr e fazer logo essa oração. Mas e aí, vai ficar só nisso? Eu tenho certeza absoluta que Deus ele vai criar situações, se assim Ele quiser. Você um dia olhe nos olhos dela e fala: aquilo que aconteceu, vamos colocar passar o sangue de Jesus nisso. Eu já havia liberado perdão sobre a tua vida, já tinha pedido perdão a Deus pelo que eu fiz com você. Então, uma chave para que essa chama não se apague dentro de nós também é
uma vida de perdão. Outra chave é uma vida de jejum. Quando eu falo jejum, não é só jejum de alimento, mas é jejum de coisas que você gosta muito de fazer. Você não se vê longe daquilo. Esses dias eu estava aconselhando um jovem que me mandou mensagem perguntando sobre isso. E eu falei para ele: filho, o jejum não é uma competição de você com você mesmo. O jejum não é um momento de você fazer uma auto-performance e falar: esse mês eu jejuei 10 dias, mês que vem eu vou jejuar 20 dias, depois 30 dias. É necessário que haja um propósito no porquê você está jejuando. É necessário que você saiba por que você está jejuando. É necessário que o teu jejum ele seja algo entre você e Deus, e não entre você e o seu ego. Então é necessário que se tenha um propósito para tudo aquilo que a gente faz, e uma dessas coisas que nós fazemos, que muitas das vezes nós pensamos que estamos fazendo certo, é o jejum. Tem gente fazendo jejum intermitente, sabe que eu não sou, né? E colocando no jejum intermitente, que ele está emagrecendo, como um jejum espiritual. Ah, irmão, pelo amor de Deus, pode até emagrecer, mas tu não vai fazer nem cosquinha no mundo espiritual. Sério? Tem gente fazendo, já está no jejum intermitente, já inclui, entendeu? Bota no pacote de bônus, ó, jejum intermitente, você emagrece na promoção e agrada o coração do Pai. Só que o jejum está relacionado a outras coisas, rede social. O jejum está relacionado a programas que você não consegue de jeito nenhum parar de assistir. Você fala assim: não, a partir de agora eu não vou assistir mais isso. Não é que faça mal, não é que é pecado ou não é, mas aquilo, naquele momento que começa, toma o teu tempo, tira a tua atenção de outras coisas. Então, precisamos entender que o jejum também é uma maneira de nós fazermos essa manutenção nessa chama do altar. E o último exemplo que eu deixei aqui, antes de nós irmos para a outra parte, é uma vida de dedicação à obra de Deus. Irmão, quem está trabalhando intensamente na obra de Deus, não tem tempo de pensar em desistir. Quem está trabalhando intensamente na obra de Deus, não tem tempo de pensar em deixar essa chama se apagar. Todo mundo, todos nós que estamos trabalhando na obra de Deus, nós estamos sujeitos a sermos chamados para Deus para um próximo nível, para vivermos um grande milagre, para entrarmos no nosso chamado de uma vez por todas, para deslancharmos. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque foi assim com Davi. Ele não estava no lugar errado na hora errada, ele estava no lugar certo na hora certa. O lugar certo e a hora certa não é aquele que o homem te vê. O lugar certo e a hora certa é aquele que Deus te encontra. O lugar certo e a hora certa é aquele que Deus quer que você esteja lá. Os irmãos, um bando de marmanjos, estavam em casa. Só tinha modelo. O pequenininho estava trabalhando. E Deus, nessa noite, Ele quer te encontrar trabalhando. Sabe aquele chamado que você tanto quer viver? Ele vai te encontrar trabalhando. Sabe aquele sonho, sabe aquela posição que um dia você quer alcançar? Eu declaro em nome de Jesus que você vai receber uma unção de trabalho e Deus vai te encontrar trabalhando. Então a melhor posição para se estar é aonde? Onde Deus quer que nós estejamos. É trabalhando, é cuidando das coisas do Pai. Como diz o ditado, né? Mente vazia, oficina do cão. Então, uma ferramenta preciosa nessa manutenção se chama uma vida de dedicação à obra. Na verdade, esses são setores da nossa vida diante do mundo espiritual, diante de Deus. São coisas que não tem nada de extraordinário aqui. Uma vida de oração, uma vida de adoração, uma vida de renúncia, uma vida de perdão, uma vida de jejum, uma vida de dedicação à obra. Eu não falei nada de extraordinário. Qualquer crente, por mais medíocre
que ele seja, e isso é normal. Nós estamos vivendo uma era em que está tudo tão louco, tudo tão invertido, que se você passa na rua de manhã cedo, não tem muito isso? Você passa 1000 vezes por uma pessoa, não dá bom dia, mas de manhãzinha cedo, quando você passa por alguém, tu fala bom dia. Não tem isso ou não tem? Porta de casa, o vizinho passa 1000 vezes, mas se você abrir o portão e ele estiver saindo, você tem que dar um bom dia, meu irmão. É ou não é? Ou ele ou você. Nem que seja a vontade de dar um bom dia, você tem a vontade de dar um bom dia. Então, hoje em dia está tão banalizado, as coisas, os valores estão tão invertidos, que nós não conseguimos entender que o que era para ser normal se tornou extraordinário. Não roubar, nossa, esse cara não rouba, virou extraordinário. Não mentir, nem fala com ele não, que esse cara não mente. Nossa, ele é crente. Na verdade, você não tem que ser crente para não mentir. Você não tem que ser crente para não roubar. Você não tem que ser crente para entender que é errado matar. Você está entendendo? Então virou as coisas mais normais e que deveriam ser normais e naturais, têm se tornado extraordinários, porque o mundo, cada vez que passa, está pior. O sistema está pior. Eu estava falando com uma pessoa hoje e falei para ela, cada vez que se passa no ambiente de trabalho, tipo assim, você está num ambiente de trabalho assim que pessoas ao seu redor, de 10 palavras, 30 são palavrões. Mulher, homem, idoso. E aquilo dói no teu ouvido. E aí você fala assim, caraca, como é que é normal? E um dia você já falou aquilo também. Só que hoje já dói no seu ouvido. Por quê? Porque existe uma chama dentro de você. Talvez o camarada ainda fala alguns. Mas quando ele fala, eu tenho certeza que aciona um alerta dentro dele. Conheci um senhor, aí o rapaz falou assim, você é cristão? Eu falei, sou sim e tal. Aí, deixa eu te apresentar aquele ali que é cristão também e tal. Falei com ele, opa, tudo bem e tal. Opa, benção, tal. Aí, ele estava sentado na mesa distante assim da minha, eu acho que ele se esqueceu que eu estava na sala. Aí ele deu um problema no sistema, ele deu um grito, mas deu um palavrão. Aí eu, Aí daqui a pouco eu acho que ele olhou, me viu, parecia que a pessoa está querendo se jogar embaixo da mesa, assim. Ele está em fase de aperfeiçoamento, está acontecendo uma obra na vida dele. Mas qual é o grande problema da religiosidade? É não entender o momento de cada pessoa e acusar. Se na próxima oportunidade que eu tivesse com ele, eu tivesse falado assim, cara, tu fala que é crente, está falando palavrão, que não sei o quê, que não sei o quê. Das duas, uma, eu ia atrapalhar o processo dele, porque se ele é cristão e fala que vai na igreja, quem tem que cuidar dele é o pastor dele, gente. O máximo que eu posso fazer é quando tivermos mais intimidade, formos amigos, eu chamo ele para um bate-papo e falar. Mas até então, quem tem que cuidar dele é o pastor dele. E a nossa função nunca tem que ser acusar. Mas o que eu estou te falando é que as pessoas que estavam ao redor também sabem que ele é cristão. Então, quando você não se destaca, não para ser melhor, mas quando você se posiciona como sal e luz, as pessoas te olham como uma referência de eu preciso experimentar aquilo, porque eu vejo algo diferente naquela pessoa. Agora, quando eu, ao invés de contagiar, sou contagiado, eu não causo impacto em lugar nenhum que eu piso. Eu não faço a diferença em lugar nenhum que eu piso. Eu não deixo com que a chama que está em mim, ela aqueça o coração daqueles que estão à minha volta. Por quê? Porque eu me deixei ser contagiado e não contagiei, porque eu deixei de ser sal e fui temperado pelo mundo. Amém? Então essa jornada, nessa luta, nessa guerra que nós vivemos diariamente para manter essa chama do nosso altar, essa chama do nosso coração acesa, essa chama que não nos faz desistir, ela
nos aponta também, nos revela também que nem todos os nossos sonhos vão ser realizados. Nem todos os nossos pedidos são realizados. É verdade ou não é? Tem sido fiel, mas quantas coisas você ora? Quantas coisas você pede para Deus e quantos você recebe? Talvez nem 10% que você ora pedindo. Mas por quê? Porque Deus, Ele entende que muito melhor do que nós recebemos o que queremos é receber o que nós precisamos. Então, o não de Deus para nós não é um não de um pai ruim, que não quer nos oferecer aquilo que nós queremos. O não de Deus para nós, no mínimo, é um livramento. E aí pode ser um livramento, pode ser uma maneira dele nos aperfeiçoar, pode ser uma maneira de ele nos tornar mais maduros, pode ser uma maneira de ele forjar o nosso caráter para nos levar para uma nova etapa, para entregar coisas novas nas nossas mãos. Então, pode ser que nós não venhamos viver os maiores sonhos que nós temos nessa vida. Mas precisamos entender que se essa chama está acesa dentro do nosso coração, essa chama, se nós cultivarmos essa chama dentro do nosso coração, a melhor certeza do que saber se nós vamos ter os nossos pedidos, os nossos sonhos atendidos, é saber que Ele mora dentro de nós, que Ele caminha conosco, que Ele decidiu caminhar conosco, que Ele se sente confortável em caminhar com você, que se sente confortável em caminhar comigo, que aquilo que sai dos meus lábios e as minhas intenções não agridem o Espírito Santo, que a casa tem se mantido na medida do possível, o mais limpa possível para que Ele continue fazendo morada, porque Ele jamais vai compartilhar o nosso coração com lixo, Ele jamais vai compartilhar o nosso coração com carnalidade. Então, na verdade, não é Ele só que sai, é como se nós expulsássemos Ele. É como se nós alimentássemos mais aquilo que traz um prazer momentâneo, mais aquilo que enche o nosso ego, mais aquilo que preenche o desejo da nossa carne, do que o próprio Deus, do que aquilo que Ele mesmo pode gerar em nós, que é a eternidade ao lado dEle. Fala para o seu irmão assim: a chama de Deus não pode se apagar em nós. Agora fala com ele assim: você me ajuda? Olha o compromisso. Então, uma das maiores evidências de que essa chama hoje ela vai começar a surtir efeito dentro de você, e que o culto de hoje não vai ser um culto emocional, mas um culto racional, e um culto em que coisas espirituais serão liberadas sobre as nossas vidas, é o que nós vamos fazer na quinta-feira de manhã com aquilo que nós recebemos hoje. É isso que vai evidenciar qual tipo de chama que está sendo cultivada dentro de nós. Quem nós somos depois de recebermos instruções que vêm de Deus. Quem nós somos depois de nós alimentarmos esse fogo, essa chama. Talvez você chegou aqui com um pouquinho. E aí, à medida que o louvor foi vindo, à medida que a palavra foi vindo, talvez agora essa chama está inflamando dentro do teu coração. Mas é o que nós vamos fazer quando nós sairmos daqui. Porque não basta só estar dentro do ambiente. Como eu falei, você pode estar num ambiente de glória maravilhoso, mas quando você sai daquele ambiente, nada aconteceu. Então não tem só a ver com vir para a igreja, não tem só a ver com estar no meio do lugar certo, na hora certa, mas o que eu faço enquanto eu estou nesse lugar, o que eu faço enquanto a presença de Deus está aqui comigo, o que eu faço quando a glória de Deus está manifesta ao meu lado. Eu chorei muito nesse culto, eu adorei muito nesse culto, tá? Mas não pode parar aqui. O que para na porta quando você entra é a sua culpa, são as acusações de Satanás, mas ao contrário, nada pode impedir que você carregue o que Deus depositou em você aqui. Então é por isso que uma das maiores evidências de que Deus está transformando a tua vida, que você está sendo alcançado pelo fogo, realmente não é um fogo estranho, é o fogo da presença de Deus, é
quem eu sou na quinta-feira. Porque eu recebi algo naquele lugar e eu estou cultivando, estou entendendo o que é cultivar. Senhor, eu ainda não sei, Espírito Santo me ajuda, me ensina. Pede ajuda a um pastor, pede ajuda a uma pastora, e eu tenho certeza absoluta que você não vai ficar sem resposta. Eu peço ajuda, gente. Peço ajuda ao pastor Renato, peço ajuda ao pastor Assis, peço ajuda ao pastor Odete, pastora Márcia. Minha esposa, tadinha, misericórdia, é muita ajuda dela. Meu irmão, pelo amor de Deus, nós somos de carne e osso. Mas aí tem um cara que acha que é autossuficiente, a mulher que acha que é autossuficiente, que entrou para a igreja ontem e acha assim, não, eu vou fazer na força do meu braço, vou fazer do jeito que eu acho que tem que ser. Não, você não pode caminhar sozinho. Você não pode caminhar sozinha. Porque sozinha você é alvo fácil na mão de Satanás. Mas se você estiver em unidade, no mínimo com mais uma amiga espiritual, a tua pastora, o seu pastor, eu tenho certeza absoluta que o diabo vai encontrar uma dificuldade muito maior para te acessar. Porque tem alguém entendendo você, tem alguém intercedendo por você. Então é necessário que nós venhamos gerar frutos no dia seguinte daquilo que nós recebemos algo da parte de Deus. Senão não tem sentido. O emocionado, ele se move através de circunstâncias. Mas o incendiado, ele se movimenta debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa e debaixo de um propósito. Você está entendendo? Você está servindo a Deus por emoção. Quando o pastor passar do seu lado e esquecer de falar com você, você quer se desviar. Quando você bater com o carro no dia lá, alguém encostar no seu carro, você, que Deus é esse? Você quer largar a presença de Deus. Quando terminar um namoro, quando brigar em casa com a esposa, você quer, que Deus é esse? Quero me afastar de Deus, porque você está movido por emoção. Mas quando você está forjado no fogo de Deus, a palavra de Deus diz que o fogo, ele refina o ouro. Ou seja, não basta só brilhar, irmão. Não basta só parecer valioso. É necessário que o fogo esteja dentro de você e dentro de mim, porque existe algo muito maior que Deus quer de nós. Não é a nossa aparência. Esse fogo, ele refina porque ele tira as impurezas do mineral. E nós só vamos conseguir ser livres se esse fogo, que não nos consome, mas nos purifica, estiver agindo em nós. Pega isso aqui. O principal de um relacionamento com Deus não é a experiência. Você pode ter ido naquele dia e foi tremendo, o louvor falou com você, a palavra falou com você, você foi até batizado no Espírito Santo, você rodopiou, você caiu na presença de tudo isso, é bom demais, não é? Levantou na presença de Deus também é melhor ainda, amém? Tudo isso é uma bênção. Mas o principal de um relacionamento com Deus não é a experiência, mas a transformação causada pela experiência. Depois que você caiu, que você rodou, que você foi batizado no Espírito Santo, qual foi o nível da transformação que tudo isso causou em você? Qual foi o nível da experiência que isso causou em você? Quando eu falo experiência, é o encontro que você teve com Deus. Você precisa entender que o tempo em que eu estou com Ele, na presença dEle, eu preciso absorver o máximo que eu puder. É como se você conheceu alguém e a pessoa foi muito legal, você estava lá no ambiente, numa festa, você se divertiu, tal, mas você foi embora, a pessoa não te agregou nada, ela não mudou a tua história, não mudou o teu rumo. Mas nós estamos nessa noite falando de um Deus que é impossível você se encontrar com Ele de verdade e sair da mesma forma que você entrou. Nós estamos falando de um Deus que é impossível você se derramar para Ele, se colocar à disposição dEle e não ser transformado por esse poder e por esse fogo que flui dEle. Porque o fogo que nós estamos falando não é um fogo nosso, o fogo é dEle, sempre é dEle. Mas somos nós os responsáveis para cultivar e manter esse fogo.
E como eu disse, é através dessas obras, é através desse trabalho, é através dessa manutenção. Assim como você se preocupa em fazer a manutenção do seu carro, você precisa fazer uma manutenção na tua vida espiritual. Aleluia! Então você pode estar dentro de um ambiente, participar de tudo que aconteceu, mas sair pela porta da mesma forma que você entrou. Ou você pode escolher estar no mesmo ambiente, participar de tudo que você participou, viver tudo que você viveu e sair transformado por esse amor, sair transformado por esse fogo, pelo poder de Deus. Pode vir Ministério de Louvor, Ministério do Altar, pode vir. Então, para encerrar, quando o altar do teu coração pertence a Deus, o fogo que habita nele é o fogo do Espírito Santo de Deus. Ainda que Deus ele queira, pelo seu amor, e ele decida a nos dar o sinal do seu amor por nós, ele não precisa provar nada para nós. Eu estava falando aqui no domingo que o pastor Davi ministrou, e o pastor Renato foi usado por Deus de uma forma intensa, e ele falou para mim, ainda nessa semana, eu vou te provar o quanto eu te amo, vou te dar um sinal. Irmão, você não tem noção, irmão. A minha vida mudou 180 graus. 180 graus, irmão.